todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. No programa de hoje, nós vamos falar logo de cara do nosso curso de projeção astral e clarividência que você não pode perder. Nesse curso a gente vai abordar muita coisa sobre comportamento, sobre projeção astral e sobre clarividência, para você ter uma visão melhor de tudo. Eu acho que vai ser bastante importante na sua vida, né? Vai ser realizado no sítio São Damião, serão 4 dias e você vai gostar, pode ter certeza. O ambiente de energia imanente, o pessoal todo ali trabalhando juntos, e você vai ver como uma vida pode ser mais feliz e melhor quando a gente acrescenta um conhecimento, que é um conhecimento esclarecedor, né? Eu não acho que o conhecimento ele tem que embaçar a gente, ele tem que deixar a gente com a vida mais livre, mais feliz, mais prática e tudo nesse sentido, né? No fim da história, nós temos que nos encontrar com coisas muito boas. Mas vamos lá. Antes de dizer, o nosso site é o www.centrodeestudos.org e o nosso telefone é o 5904-2116. No SEC a gente tem também terapia que você pode aproveitar. É só ligar no 5904-2116, né, para fazer terapia com a gente, né, e a sua vida vai ficar muito mais feliz, mais tranquila. Quando a gente se reorganiza internamente, nós somos mais felizes. Aliás, esse é o tema que eu vou usar hoje, porque várias pessoas me pediram: Moisés, fala por que uma terapia, uma psicanálise, um atendimento, né, pessoal ou em grupo, ele pode nos ajudar, né? E eu vou falar sobre isso então, porque é verdade, né? A gente fala assim, o que adianta? Eu chego lá na frente do psicólogo, do psicanalista, do psiquiatra, não sei de quem mais, aí eu falo da minha vida e como é que eu conserto a minha vida, né? Como é que eu saio da minha angústia, como é que eu saio desses conflitos que eu tenho? Aí a pessoa fala assim, eu discuto muito com a minha esposa, como é que eu vou resolver isso no psicólogo? Né? Eu brigo com meu filho, como é que eu vou resolver isso né, fazendo um atendimento psicanalítico? Eu tenho dificuldades no trabalho, né? Eu tenho transtornos internos, eu tenho pensamentos que são súbitos e que me atrapalham, eu tenho muito pensamento negativo. Então, olha, o contexto humano, ele tem muitas variáveis, né? Tem muitas variáveis. E essas variáveis, elas vão se acumulando no percurso da nossa vida. Então, muita coisa que acontece na nossa vida, né, ela fica ali dentro do nosso histórico, né, e depois fica difícil você lidar com isso, porque uma parte é consciente, né, tem coisas que acontecem que são conscientes e que você fala, é isso, né? E outras que elas vão para o inconsciente e não tem como você enxergá-las. O inconsciente é uma área de inconsciência mesmo, não tem jeito, né? Aí você fala, mas e como é que eu resolvo, né? Olha, a pessoa que trabalha com isso, a pessoa que estuda, que busca, né, o entendimento do comportamento humano, ela acaba se apropriando de condições particulares para poder entender o outro, né? Então, ela vai enxergar muito mais do que a própria pessoa, né? Isso é uma coisa que não é tão simples, mas ela é real. E também vai depender do número de atendimentos que a pessoa faz, né? E a qualidade do atendimento. Então, um psicanalista, por exemplo, ele vai ter que te escutar. E aí ele vai desvendando, né, os processos que estão lá dentro de você, que ficaram todos embaralhados, né? Para você entender melhor, tá? Eu vou citar uma situação e aí você vai falar, puxa, mas não tinha nada a ver ou tinha tudo a ver, né? Imagina uma pessoa casada, né, e que de repente, em um determinado momento, ela estava saindo do carro, né, e o marido deu uma bronca muito forte nela. Deu uma bronca e falou assim, fecha essa porta, né? E ela fechou a porta, mas ela ficou, mas por que ele falou assim comigo, né? Bom, passou um tempo, não foi um mês, nem 2, nem nada,
Passaram-se alguns anos e a pessoa começou a sentir uma dor no braço, uma dor forte. Ela foi no médico, obviamente, né? Aí o médico examinou e tal, falou, olha, vamos fazer um exame no seu braço para ver se tem algum problema. Fez um exame, não tinha nada, falou, isso deve ser uma tensão ou coisa assim, né? Então a gente vai dar um medicamento. A pessoa tomava o medicamento, mas a dor diminuía, mas não passava. E essa dor, ela foi aumentando. Foi aumentando, foi aumentando. Bom, num determinado momento ela foi procurar um psicanalista que pudesse ajudá-la, né? E aí começaram as sessões, né? Só que isso é um percurso, não é uma mágica, né? Você não vai num psicólogo, num psicanalista, num psiquiatra, numa pessoa que trabalha com comportamento, que precisa te ouvir, que precisa entender o teu processo, e ele olha para você e fala, olha, o teu problema é esse. O ser humano não funciona assim, né? Nós somos, como eu já disse, um conjunto de variáveis que tem que ser desvendadas, né? Nós somos assim somos pessoas, né, com minas de efeito retardado, né? A mina explode lá na frente, mas ela foi plantada ou na infância ou na adolescência. E essa pessoa foi conversando, né? E o psicanalista escutava, fazia algumas observações, e no percurso desse tratamento, em um determinado dia, né, ela foi contando a vida dela, né? De repente, ela teve um alívio imediato no braço. Foi uma coisa muito impressionante para ela. Ela falou, nossa, eu senti uma coisa agora, um puxão aqui no meu braço, né? Foi muito engraçado isso. E a partir daquele dia passou a dor no braço, né? E aí, o que ela tinha falado? Olha só. Ela tinha contado já várias vezes sobre o caso do marido, que às vezes brigava com ela, que às vezes submetia a ela coisas que ele queria que fossem feitas. Eu não vejo que houvesse maldade ou não, porque cada um tem a sua criação, a sua orientação, né? Mas o início da história foi lá no carro, no momento em que ele ficou muito bravo e mandou ela fechar a porta do carro, e ela estava muito sensível, né? Muito vulnerável. A partir daí, as outras coisas que iam acontecendo iam se somando a isso. São inúmeras variáveis. Mas no dia em que ela foi lá e desligou, né, a bomba, né, aí passou. E ela entendeu perfeitamente. Falou, nossa, que impressionante, porque agora ela começou a ver com clareza a raiva que ela ficou do marido. Olha só. Ela ficou com muita raiva do marido naquele momento. Onde é que você joga a tua raiva? Ela foi fechar a porta com esse braço, com o braço esquerdo. Ela jogou a raiva no braço. Só que ela não resolvia a raiva, né? E foi muito bom, porque ela resolveu, entendeu, né? E o próximo passo dela foi poder se posicionar com o marido e dizer para ele, falar, olha, você não pode me tratar desse jeito, né? Não pode me tratar desse jeito, porque eu não vou aceitar isso. Vamos nos tratar com respeito, né? Porque quando você tem um relacionamento afetivo, você é um casal, então os dois têm que se tratar com respeito e com carinho, não é verdade? Ninguém tem que ficar mandando no outro. E ela se posicionou com muita assertividade com ele entendeu, né? E passou a tratá-la de uma forma diferente, né? E ela ficou com essa questão resolvida. Aí você vai falar, puxa, mas não teria um outro jeito de resolver? Olha, as questões do nosso complexo emocional, elas são resolvidas através de uma reorganização, de um entendimento, né? Às vezes uma palavra que é falada para você resolve a tua vida. E aí você vai falar, puxa, mas não tem uma tecnologia de botãozinho que a gente, né? Não tem um medicamento? Não, eu vejo que o medicamento ele sempre pode ajudar a gente, né? Tem coisas que você somatizou e que o medicamento pode te dar um alívio. Mas eu penso também, isso é um pensamento meu, que as nossas dificuldades físicas, elas são feitas por nós e pelo meio em que a gente está, né? Você vai assimilando todas essas coisas. Então, você faz o teu câncer, você faz o teu problema cardíaco, você faz o teu problema de dor em algum lugar, você cria um tumor, você, entendeu?
Você vai falar, puxa, mas a gente não quer isso. Não é bem assim, né? Veja, as coisas podem acontecer por excesso. Por exemplo, você trabalha demais e aí você vai ter um problema no corpo físico. Faz uma caminhada forçando o teu corpo, ele vai se ressentir. Isso é uma coisa, concorda? Não tenha dúvida. Tem pessoas que conseguem fazer a mesma caminhada e não sentir nada. Então está tudo bem. Mas de a gente ter a noção de que o nosso corpo ele também tem um limite. Então, uma das coisas que pode nos criar problemas físicos é a gente ultrapassar os limites. O outro são os nossos contextos emocionais, que estão incluídos também na ultrapassagem desses limites, né? Porque quando você exagera, você já está querendo fazer demais algo que talvez você não pudesse fazer ou não devesse fazer, mas no final das contas, né, ao fechar a conta, a nossa base emocional, ela afeta o nosso corpo físico, né? Para viver uma vida absolutamente equilibrada, a gente precisaria estar numa sociedade que permitisse isso também, né? Tanto que Freud dizia, né? Você nasceu então, no meio social, você já está neurótico, você já vai ter que fazer um monte de coisas que você que já vão te neurotizar, né? Você não vai ser a tua origem. Olha, se você pegar, agora talvez nem tanto, né? Mas um indígena que vive livre em relação com a natureza, né? Que se alimenta de comida, a comida que ele se alimenta é aquela que ele tem. Você vai falar, nossa, mas não é pouco. Não, se você, por exemplo, os índios amazonenses, os índios da região manauara, né? Agora também eu nem sei se existem mais esses índios, né? Mas eles comiam muita farinha de mandioca. E o pessoal lá do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, isso faz muito tempo e foi me falado por um dos pesquisadores, né? Então, não posso dizer que se eu tenho razão ou não, mas ele me disse isso, que eles descobriram nas pesquisas que a mandioca realmente fazia com que ele ficasse muito forte, por causa do composto alimentício que ela tinha. Então, você come farinha, você come peixe, né? E aí você fala, como é que o índio se aguenta? Não, ele está se alimentando da forma correta para ele, com proteínas, com um monte de coisa, né? É isso. Então, nós temos que entender que a nossa configuração, ela depende do ambiente também. E ele está lá, firmão, forte, não tinha, né, um monte de coisa, porque agora você vê um índio, ele está de calça jeans, com o celular na mão, mas não tinha nada disso. A relação dele era com a natureza, com a energia imanente, com ele mesmo, porque ele tinha que sobreviver à custa de colocar o pé no chão, na relação direta com as energias da natureza, né, da terra, da água, do ar. É muito provável que ele não tenha tantas neuroses como o ser humano, né? Porque se você sair no meio de uma avenida agora, você não vai de relógio porque pode te roubar o relógio. Você não vai carregar uma correntinha de ouro porque pode, né? Você fica com medo das coisas. Isso é muito sério, né? Nós vamos ficando neuróticos pela relação que a gente tem com o mundo que a gente foi criando. Então, quando a gente está falando de dificuldades emocionais, nós estamos falando de um contexto bastante amplo, né? É um contexto em que você vê muita ameaça, vê muito medo, e isso aí, para se resolver, tem que ser entendido, né? Senão a pessoa, às vezes, ela não sai nem de casa, né? Porque ela viu um evento na TV que mostrava um assalto, por exemplo. Ela fala, nossa, eu não posso sair, porque se aconteceu isso, né? Isso é uma coisa muito séria para a gente. Você vê alguma coisa assim, você fala, não quero mais ficar aqui, né? E o ser humano, devido a tudo que ele vivencia e aprende, né, na relação com o outro, ele vai ficando igual, né? Você vai ficando, como dizia Freud, neurótico. Quando é que você não ficaria neurótico? Quando essa relação fosse de paz, de tranquilidade, sem ruídos. O nível de ruído é sempre alto, né? Muito alto. Eu até me dei o trabalho de medir o nível de ruído num determinado ponto lá da Avenida Paulista, né, aqui em São Paulo, e aí eu fiquei impressionado que dava 85 decibéis. Eu falei, nossa, nós vamos ficar tudo louco aqui. Nós não percebemos, a nossa audição diminui para poder, né, inconscientemente a gente faz uma adaptação, e no fim da história está todo mundo surdo, né?
O ar que a gente respira, a gente também já não... Né? Então, é todo um contexto que, de verdade, eu acho que a gente vai se adaptando, e chega um momento que essa adaptação tem um custo muito alto, que é o custo do sofrimento interno. É como se você fosse encolhendo, né? E nós precisamos sair disso. Então, a ajuda que um profissional do comportamento pode dar é exatamente mostrar as coisas que a gente não enxerga de nós mesmos e de tudo que está à nossa volta, né? Isso é importante para a gente. Eu incluo nisso aí também o fato de que nós acabamos nos fechando em crenças e daí a gente não abre o coração, por exemplo, para um tratamento psicológico. Eu sei que não é tão simples, né? Eu falo isso, mas de repente a pessoa fala, mas nunca me falaram isso, e essa coisa é para louco, né? Fazer uma terapia é para louco. E no médico, tem gente que não vai no médico, tem gente que não vai no dentista, né? Eu sei que às vezes a pessoa não pode ir por uma questão financeira, mas sempre existe um jeito de a gente procurar ajuda, né, para resolver as nossas questões físicas e emocionais. E aí é importante que a gente tome essa iniciativa, né, que a gente busque, né? Eu não vejo que o ser humano ele não esteja aberto, né? Você chega para um médico, ou para um dentista, ou para uma pessoa da área de comportamento humano que possa te ajudar, e explica para ela como é que eu faço para conseguir uma ajuda nesse... E a pessoa pode te dizer, olha, se você for em tal local, eles fazem um atendimento gratuito, né? Se você estiver em tal lugar, você tem ajuda de um grupo de pessoas. Então, eu acho que sempre tem um caminho, né? E nós temos que buscar esses caminhos para resolver as nossas questões que ultrapassam a nossa força de resolução. Porque tem coisas que nós não conseguimos resolver, por mais que a gente queira, né? A gente só acha que consegue tudo, né? A gente quer ser durão. Mas o ser humano precisa viver em paz, e para viver em paz, ele precisa entrar numa composição, sabe, de abertismo, né, de boa vontade com ele mesmo. O atendimento, eu acho que ele pode resolver questões que muitas vezes a gente não enxerga. Por exemplo, uma pessoa tímida. Às vezes a solução disso é tão simples, né? E quando você olha, você fala, nossa, eu não conseguia falar em público, agora já estou falando, né? Não tem jeito. Por uma bobagem que aconteceu na tua vida, pelo teu ego que foi massageado no caminho diferente, errado, né? Pelas tuas carências, por coisas que a gente pode resolver. Aí, de repente, você resolve uma questão de timidez que te atrapalha tanto e que, se você não sair dela, você também não muda a tua vida para melhor, né? Eu acho que é importante a gente saber disso. Tem outras situações, as situações de angústia que a gente tem, de medo, né, de depressão. Quantas vezes a pessoa não entra num processo depressivo, fica sem vontade de fazer nada, não consegue dormir, tem insônia de todo tipo, né, acorda várias vezes à noite... E ela fala, mas eu não sei o que é isso, eu vou tomar um medicamento. Sim, ela toma um medicamento, fica dopada e dorme. Mas não é o melhor caminho. O melhor caminho é fazer uma reorganização. E essa reorganização pode ser feita por um profissional que entenda daquilo. Eu vejo que um profissional do comportamento ele vai enxergar as coisas que você não enxerga, né? Coisas que você não vê. Você não foi treinado para isso, não é verdade? Quando eu era garoto, eu lia muito porque meu pai me fazia ler, né? E aí ele me fez ler a coleção inteira de Freud. Eu já contei essa história porque para mim foi muito marcante. Aí quando eu terminei de ler, né, eu falei para ele, né, orgulhoso e muito, já era o máximo, né? Eu falei, já li a coleção todinha, já sei tudo. Aí ele me fez só uma pergunta, né? E essa pergunta foi mortal para mim. Você já leu tudo mesmo? Eu já li. Ele falou, tá bom. O livro número tal, quantas páginas tem? Eu falei, mas isso eu não tenho que saber. Ele falou, então você não leu, meu filho. Começa tudo de novo, lê o livro, você tem que saber tudo do livro, né? Aí, o que eu fiz foi reler tudo de novo.
Depois de ler 2 vezes, aí eu estava preparado para responder o que ele me perguntasse, né? Mas sempre ele ia me perguntar uma coisa que eu não sabia. Tinha uma coisa que ele falava que é assim, olha, ou muito viajado ou muito lido, né? Ou seja, ou você estuda muito ou você viaja muito, ou os dois, né? E eu lembro que eu ficava no muro da minha casa, né, olhando as pessoas passarem, porque eu já me considerava um psicanalista. Eu falei, nossa, agora eu já sou um gênio. Aí as pessoas, eu ficava sempre no mesmo horário e as pessoas andavam ali. E eu ficava vendo a conversa delas e analisando. E eu fazia anotações. O Freud teria que aprender comigo muita coisa, porque eu ficava ali. Nossa, que impressionante! Né? Eu queria ver e sentir o que as pessoas faziam. Mas foi um aprendizado maravilhoso, né? Porque as mulheres paravam, ficavam conversando, elas faziam os mesmos gestos, repetiam as mesmas histórias, as risadas eram no mesmo momento, né? Os cumprimentos eram tudo iguais. O lado que cada uma ficava era igual. E eu ficava analisando aquilo e falava, nossa, fantástico, né? Como é que a pessoa pode ser tão igual todos os dias? Né? E aquilo me fez até escrever uma teoria da repetição humana, que foi impressionante para mim. Mas o ser humano precisa saber mais sobre ele para ele se libertar dessas repetições, desses sofrimentos, desses conflitos, das coisas que nos incomodam. E um profissional da área pode ajudar bastante, né? Eu acho que existem profissionais que fazem um caminho sério, né, que podem, nesse momento da sua vida em que você precisa de uma palavra, precisa de uma orientação, precisa de uma reorganização, que você queira realmente fazer o percurso, que você esteja aberto para poder resolver as questões da sua vida. Mas agora eu vou aproveitar esses minutos aqui e vou falar uma coisa. Nós temos o curso de projeção astral e clarividência intensivo no sítio São Damião. Demorei muito para falar isso, né? Mas então, olha só, curso de projeção astral e clarividência no sítio São Damião. Você vai para lá, num lugar maravilhoso, de energia imanente, onde a gente trabalha muito. A ideia do sítio São Damião é exatamente de crescimento individual. A gente não está lá para construir um prédio, nós estamos lá para nos reconstruirmos, trabalhando junto, vendo as diferenças, né? Aprendendo a lidar com um monte de coisas, colocando objetivos, e cada um vai se enriquecendo a cada dia, né? Então, nós vamos para lá, nós trabalhamos, nós almoçamos juntos, jantamos juntos, né? E isso é muito bom, porque você começa a criar bom humor, começa a criar história, começa a criar vida, né? E muito mais do que isso, juntos a gente começa a produzir alguma coisa que vai servir para todos, né? As pessoas, quando vão para lá, falam, nossa, mas que bacana isso, né? E como é que vocês fizeram para carpir tudo isso? Como é que vocês fizeram para construir essa estrada? E esse chalé, como é que vocês fizeram? E aquela construção? Tudo é um trabalho feito com alegria e felicidade, como deve ser a nossa vida. Então, venha fazer o curso de projeção astral e clarividência, o intensivo, que você vai gostar do nosso trabalho, e nós vamos mostrar para você que nós gostamos muito de você, porque você é muito importante para nós. Tenha certeza disso. Eu creio que é o momento mais feliz da nossa vida, quando a gente gosta da gente, porque a gente aprende com sinceridade a gostar do outro, e eu já falei isso, né? O outro é sempre uma riqueza que a gente não tem no nosso coração. São histórias, vivências e vida. É isso aí. Nosso site www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com, onde você coloca as suas perguntas e eu vou respondendo através de vídeos no YouTube. E nós temos também o Amigos do SEC, que é o Facebook, onde você se relaciona, conversa, apresenta as suas ideias e as coisas que você descobre, e juntos nesse relacionamento nós vamos crescendo. Ok? Nosso telefone 5904-2116 e o nosso site www.centrodeestudos.org. Nos vemos no próximo programa.